Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Mateus, rogai por nós. Nossa Senhora do Ó, rogai por nós. Então, meus irmãos e irmãs, da paróquia de Nossa Senhora do Ó, e todos os que nos acompanham na nossa Escola da Fé virtual, temos a alegria de continuar a nossa série de vídeos sobre as Sagradas Escrituras. Já que celebramos aqui no Brasil o mês da Bíblia, demos um espaço todo especial esse mês na Escola da Fé para meditarmos um pouco sobre as Sagradas Escrituras. No começo demos uma introdução sobre toda a Bíblia. Semana passada falamos um pouco sobre o Antigo Testamento e hoje, de uma maneira muito especial, trataremos daquilo que é o cerne da nossa fé católica cristã, que é exatamente o Novo Testamento, a Nova Aliança. Jesus Cristo, que veio para instituir para toda a humanidade uma aliança nova, fazendo esse pacto de amor, selado com o seu próprio sangue, com toda a humanidade. Então, já iniciando, nós podemos dizer que o Antigo Testamento é o conjunto dos livros que trata, como falei antes, do ponto central da nossa fé. São Paulo vai resumir em uma de suas cartas que diz ele, falamos daquilo que sem ele não haveria esperança, que é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, é o ato salvífico de Jesus, ele que veio para nos redimir de todo o pecado, para nos libertar da escravidão do pecado. O Novo Testamento se inicia com os evangelhos, os 4 evangelistas: João, Mateus, Marcos e Lucas. Desses 3, a gente pode separar os evangelhos sinóticos e o evangelho de São João. Por que essa separação? Os evangelhos sinóticos são livros que tratam da vida de Jesus feita como um esquema cronológico, né? Ou seja, a encarnação, o nascimento na gruta de Belém, o batismo, os primeiros milagres, a pregação do Evangelho, até a paixão, a morte e a ressurreição. De modo que esses 3 evangelhos são tidos e são estudados, né, de uma só vez, os evangelhos sinóticos. Já o evangelho de São João é um todo especial, que é estudado à parte, junto com as cartas de São João, as 3 cartas joaninas, ou as epístolas de São João. Por que isso? Porque São João trata das coisas não de modo cronológico, seguindo um esquema, né, histórico, uma ordem. Não, São João ele esquematiza o seu evangelho de um modo a mostrar as ações mais relevantes de Jesus, né, de uma forma mais espiritual, elevada, mística, de uma forma mais espiritual para todos nós. Nós, não raras vezes, podemos ver que os evangelistas são simbolizados com 4 animais. São Marcos é simbolizado por um leão alado. Por quê? Porque ele inicia o seu evangelho falando de São João Batista. É uma voz que clama no deserto. Ou seja, no deserto, naquele deserto da Palestina, onde São João Batista vivia, era comum, né, o passear dos leões por lá. Então, há esse simbolismo do leão alado. E também porque São Marcos se esforça para mostrar o poder de Jesus, já que São Marcos escreve para os romanos, né, como que escrevendo o evangelho ditado, pregado por São Pedro. São Lucas é simbolizado por um touro alado,
Por quê? Porque no início do Evangelho de São Lucas, ele começa falando de Zacarias, que era o sacerdote naquele ano, do templo, e que oferecia bois, né? Oferecia também outros animais, mas o mais comum era o gado. E São Mateus, tratado por um anjo com rosto de homem. Não é por quê? Porque São Mateus ele começa o seu evangelho falando da genealogia de Jesus, ou seja, da origem humana de Jesus, dos antepassados de Jesus Cristo. Já São João é simbolizado por uma águia. Por quê? Porque ele começa o seu evangelho falando que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e por aí vai. Então São João trata das coisas mais altas, como falávamos, né? Tratando dos sinóticos e de São João. São João também é chamado, principalmente nas igrejas orientais, de o teólogo. Por quê? Porque justamente esse tratamento que ele dá ao Evangelho, ou seja, à vida de Jesus, é mais teologal. Ele não se preocupa tanto em explicar como as coisas aconteceram, mas por que as coisas aconteceram e de que modo essas coisas vão nos ajudar a entender Jesus como Filho de Deus e Salvador das nossas vidas. Então, o começo e o ponto central do Novo Testamento são propriamente os 4 evangelhos. Depois dos 4 evangelhos, nós temos os Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas, e que trata dos primeiros passos da igreja, logo depois da ressurreição de Cristo e do envio à pregação do Evangelho. Aqui na nossa Escola da Fé nós temos um episódio todo especial, que foi feito por mim e pelo padre João Bosco, reitor do Seminário de Olinda, que explicou para nós um pouco desses primeiros passos da igreja. Então, quem quiser voltar, tá lá, ele fala um pouco dessa ação da igreja nos Atos dos Apóstolos. Temos as cartas de São Paulo, chamadas cartas ou epístolas paulinas, que vão tratar de conselhos às igrejas da época. Temos a carta aos Romanos, que trata de um tema específico, que tinha um problema na igreja de Roma, e São Paulo vai dar o seu conselho de apóstolo. Igualmente na carta aos Filipenses, na carta aos Colossenses, na carta aos Tessalonicenses, na carta aos Gálatas, na carta aos Coríntios e por aí adiante. São Paulo ele vai tratar de pequenos problemas, por exemplo, há um problema que vinha da igreja, que nascente, que era justamente a questão da lei, ou seja, deve ser circuncidado aquele que se converteu do judaísmo para o cristianismo ou não. Então São Paulo vai inclusive entrar em conflito com São Pedro, o que só vai ser resolvido no Concílio de Jerusalém, que está datado nos Atos dos Apóstolos, justamente para resolver esse problema dos cristãos judaizantes. Então a gente vê que já na igreja nascente existiam pequenas divergências em que os apóstolos precisavam dizer assim, olha, não é assim, a doutrina que nós recebemos não é essa, mas é essa daqui. É a doutrina de Jesus Cristo, essa doutrina que tem pessoas aí no meio de vocês pregando é errada, e vai levar à condenação. Então, principalmente São Paulo, chamado apóstolo dos gentios, é que vai fazer esse papel, de realmente um tutor, aquele que prega a doutrina de Cristo aos pagãos. A evangelização dos judeus, por outro lado, é deixada para os outros apóstolos. Mas por que isso? Porque São Paulo ele foi educado na cultura grega. Ele nasceu na cidade de Tarso, e a cidade de Tarso era parte do Império Romano, que pertencia à Grécia. Hoje está na Turquia, situada na Turquia. Mas São Paulo nasceu com toda essa cultura helenística, cresceu, aprendeu a falar grego, aprendeu filosofia grega e por aí vai.
Então essa facilidade de São Paulo pregar aos gregos, aos pagãos, né? Já a pregação do Evangelho aos judeus foi deixada para os outros e principalmente por São Pedro. E São Pedro também escreve as suas cartas, né? Que estão contidas nas chamadas cartas ou epístolas católicas do Novo Testamento, que consistem nas cartas de São Pedro, nas cartas de São João, na carta de São Judas Tadeu, né? E na carta de São Tiago. Dessas todas, eu gostaria de destacar a carta de São João, a primeira carta de São João. Sem dúvida é a mais importante. Em ordem cronológica foi a terceira escrita, né? Mas sem dúvida é a mais importante. É aquela que diz, não é? Deus é amor. Aquele que não ama e diz que conhece Deus é mentiroso. Mas aí ele vai explicar que tipo de amor é o amor que consiste em Deus, né? Que poderíamos dizer que Deus é, né? Que é o amor caridade, ou seja, eu me dou a Deus todo por inteiro por amor e recebo dele a filiação divina, não nessa ordem. Eu recebo a filiação divina pelo batismo, pelo sacrifício de Cristo, pelos sacramentos que jorram da cruz de Cristo pela igreja, né? Principalmente o batismo, e por amor eu vou me caracterizando a Deus, eu vou me formando, não é, em Deus, por causa dessa filiação divina em que o Filho quer imitar o Pai, sendo o Pai por excelência Deus. E temos também, deixei para o final, o livro do Apocalipse. Então, o Apocalipse é dividido em 6 visões. Antes das visões, temos as admoestações, ou seja, os conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo às igrejas da Ásia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e por aí vai. Essas igrejas da Ásia sofriam do mesmo problema que algumas igrejas que foram notificadas por São Paulo também sofriam, que era o problema da heresia, ou daquela que troca o amor de Deus por amores terrenos. Não necessariamente era um erro doutrinário, mas era uma mudança de foco daquelas igrejas, né? Tanto que nosso Senhor vai dizer assim, tenho por ti uma grande estima. Eu acredito que seja na carta a Esmirna. Tenho por ti uma grande estima. Vejo que combates com veemência aqueles que pregam doutrinas erradas. Porém, tenho contra ti uma queixa, a que deixaste o teu primeiro amor para trás. Ou seja, eram apegados à doutrina, mas o amor por Jesus Cristo, o amor por Deus, já tinha se esvaído. E nosso Senhor Jesus Cristo, nas cartas às igrejas, né, termina todas elas de maneira muito bonita. Nessa carta a Esmirna, por exemplo, ele vai dizer: ao vencedor, aquele que perseverar, eu lhe darei uma coroa. Faz referência ao banquete eterno, né? Eis que estou à porta e bato, aquele que entrar e acolher minha palavra, ceará comigo e eu com ele, né? E nós teremos comunhão, ou seja, comum união com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, é necessário seguir tanto a doutrina, como não deixar morrer esse primeiro amor. E aí, na segunda parte do Apocalipse, são propriamente as visões de São João sobre o triunfo de Cristo sobre o mal, dentro da história. São 6 visões contando basicamente a mesma coisa, que o mal vai se levantar, que o mal vai atrair e conquistar vários daqueles do povo de Cristo, do reino de Deus, ou seja, cristãos católicos. O mal vai ter uma aparente vitória, porém o triunfo final é sempre do Cordeiro, é sempre de Jesus Cristo. E tem nuances muito bonitas também no Apocalipse, por exemplo, a visão sobre a liturgia celeste, que mostra os anjos conturíbulos, a hierarquia dos anjos, os coros angélicos, adorando todos o Cordeiro que está no trono. Ao redor do cordeiro estão os 4 animais,
símbolos dos evangelhos e dos evangelistas, né? E ao redor 24 tronos, 24 anciãos, né? Que são as 12 tribos de Israel e o simbolismo também dos 12 apóstolos. No capítulo 1 ainda do Apocalipse, é necessário que se preste atenção a uma palavrinha aqui lá, que é simbolismo. O próprio autor, São João, vai nos dizer que o Apocalipse é um livro cheio de simbolismo. Então não se pode, de jeito nenhum, querer interpretar o Apocalipse, né, ao pé da letra. Da mesma forma que não se pode interpretar o Apocalipse sem a ajuda do magistério da igreja, né? É muito sério isso. Por quê? Porque nós, primeiro, podemos ter um pouco de medo das coisas que vão acontecer ali, né, que estão contidas naquele livro. Isso é comum, tanto crianças como pessoas maduras dizem que leram o Apocalipse e tiveram medo. Ok, trata das coisas últimas que vão acontecer nesse mundo. Porém, o Apocalipse é um livro de beleza ímpar, única. Por quê? Porque trata exatamente do triunfo de Cristo sobre o mal, né? E daquilo que é o nosso fim último, que é o casamento de Deus com a humanidade. Jesus Cristo que toma a sua igreja como esposa, as núpcias do Cordeiro. Então, é necessário ter um acompanhamento daqueles que sabem a real interpretação do Apocalipse, que é a interpretação da igreja. No Novo Testamento também, na primeira carta de São Pedro, o apóstolo vai dizer o seguinte, que nenhuma das escrituras pode ser de interpretação pessoal, né? E aí também está outro erro dos nossos irmãos protestantes, porque pegam a Bíblia e fazem dela uma interpretação que veio-lhe na cabeça naquele momento, e aí fundam uma igreja. Aí eu discordo do pastor dessa igreja que eu interpreto a Bíblia desse jeito, eu vou fundar outra igreja. E é por isso que nós vemos essa diversidade, né, de igrejas protestantes, já que não tem uma unidade. Nós católicos não. Nós católicos temos a unidade, né, e a unidade é representada pela hierarquia da igreja, né? Os padres, os bispos e o Papa. Os bispos em comunhão com o Papa formam um magistério. E se temos um magistério, precisamos segui-lo também na questão da interpretação da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela foi criada em 325. Falei lá no começo, no primeiro vídeo sobre a Bíblia, no concílio de Hipona, cidade onde Santo Agostinho foi bispo, por exemplo. Mas a igreja foi criada 325 anos antes. Ou seja, a igreja existe muito antes da Bíblia. Ninguém acha que a Bíblia caiu no céu assim, bonitinha, de zipa e tudo, né, de paraquedas. Não é assim que a Bíblia veio. Teve todo um trabalho, né, toda uma ação do Espírito Santo para reunir todos esses livros, os chamados livros canônicos, dentro de uma estrutura que formasse a Bíblia. Mas se o Espírito Santo não iluminasse a igreja para dizer quais livros foram inspirados e quais não, né, existiria uma bagunça e ninguém saberia por qual livro é que Deus fala ou não. Então nós devemos isso ao Espírito Santo em primeiro lugar e, claro, à ação de Deus por meio da Igreja Católica. Não existe Bíblia sem igreja, tampouco existe Bíblia fora da igreja. É importante que nós mantenhamos isso muito claro em nossas mentes para fugir de qualquer tentação de, por acaso, Deus nos livre disso, mas por acaso uma pulada de cerca para o protestantismo, né? Alguma sedução para o protestantismo. Não, nós somos católicos e temos o tesouro da fé inteiro para nós, que nós possamos aproveitar, né? Então, para terminar esse vídeo, eu gostaria de dizer que o Novo Testamento, como o Antigo também, mas o Novo ainda é mais rico do que o Antigo Testamento, né? Claro, os evangelhos a gente não precisa nem falar. Toda a vida, toda a pregação de Jesus Cristo, seus milagres, principalmente o milagre dos milagres, que é a ressurreição, a instituição da Eucaristia, não é? Jesus Cristo que revela a Trindade nos evangelhos.
Ou seja, toda a doutrina, todo o depósito da fé está ali. Claro, nós podemos também pegar as cartas, tanto as cartas de São Pedro, de São Paulo, quanto as cartas católicas, as epístolas católicas universais, para crescermos muito mais na vida espiritual. Se nós pegarmos, por exemplo, a carta de São Paulo aos Romanos, não é um manual que São Paulo nos dá sobre como lutar contra as nossas próprias paixões, ou seja, os nossos desejos desordenados. São Paulo faz ali uma aula belíssima de como lutar contra nós mesmos, seguir o exemplo, as palavras de Jesus Cristo, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo todo dia e me siga. E São Paulo vai explicar ali como esse renunciar a si mesmo, não é? Como nós devemos deixar tanto as nossas paixões e os nossos pensamentos que não estão de acordo com Deus de lado e abraçar nosso Senhor Jesus Cristo. Quando pegamos, por exemplo, a carta aos Hebreus, não é? Nós podemos ver ali uma aula de teologia sobre o sacerdócio de Cristo e sobre o sacerdócio católico, não é? Do qual, claro, é o sacerdócio de Cristo, né? Todo padre ele age em persona Christi, pelo sacramento da ordem. Então, personificado em Cristo, o padre age. Então, a carta aos Hebreus é uma aula, é uma teologia sobre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio católico. A carta aos Gálatas, que fala da fé, né, e da lei, né, que a lei pela lei, né, a letra mata, mas é o espírito da lei que nós herdamos pela fé que dá a vida. Então, que nós possamos, meus irmãos, minhas irmãs, ter esse carinho com as Sagradas Escrituras e, sobretudo, com o Novo Testamento. Nós somos o povo do Novo Testamento. Nós somos o povo da nova e eterna aliança. Essa aliança que Deus nos deu para que o sigamos e para que um dia nós possamos chegar à vida eterna, fazer parte daquele número de pessoas vestidas de branco, do qual fala o Apocalipse, não é? Um número de pessoas do qual ninguém pode contar, mas que segue o Cordeiro em suas núpcias para Jerusalém Celeste. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem.